Boa noite, galera. Bem-vindos à quinta live aí desse movimento Levanta e Vai. Sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos. E hoje a gente vai trocar uma ideia mais light aqui, ou talvez não tão light. Trouxe a ideia de falar sobre 3 coisas que mudaram a minha vida aí e que podem mudar a sua. Então, vou trazer algumas coisas aí que rolaram na minha vida e que realmente, a partir disso, muita coisa se transformou. E eu tenho certeza que, pegando a visão aqui, você pode transformar a sua também. Começando aí, tem muita gente chegando no meu Insta agora e muita gente nem sabe, né? Muito assim, principalmente idade. Eu tenho 30 anos, galera. Quero saber quantos anos vocês têm. Comenta aí no chat. Comenta aí também de onde vocês estão falando. Eu sou de Bragança Paulista, também tem muita gente que não sabe de onde eu sou. E o intuito dessas lives aqui é realmente ajudar vocês. Então, vou trazer aí algumas experiências, algumas coisas que eu estou estudando, o que tiver aqui para agregar na vida de vocês e causar transformação eu vou trazer. Falando aqui de 30 anos, né? Às vezes a galera que é um pouco mais velha vai falar, putz, cara tem 30 anos, tá querendo falar alguma coisa, né? Mas eu vivi várias fases aí, várias coisas já e tive bastante ensinamento e consigo passar muita coisa aí pra vocês, pra ajudar realmente. Então, espero ajudar a todos. Deixa eu acertar a câmera aqui que eu tô fazendo a live lá no YouTube também. Quem não for inscrito no canal do YouTube, depois cola lá e se inscreve, que eu vou começar a subir alguns conteúdos por lá também. Quero começar a movimentar mais aí todas as redes sociais e trazer esse tipo de conteúdo mais voltado pro desenvolvimento mesmo, né? Pra gente dar um passo além, não ficar mais no mesmo de sempre. Eu tenho falado muito sobre o viver no automático, né? Todos os vídeos que eu trago, eu acabo falando disso, né? De se você não quiser mais viver no automático, quiser destravar a sua vida para você continuar acompanhando os conteúdos e tudo mais, conhecer o aplicativo. O aplicativo eu fiz exatamente para isso, para ajudar as pessoas, principalmente quem tem TDAH, a não viver mais nos ciclos, né? Toda hora tendo os mesmos problemas, toda hora voltando a fazer a mesma coisa de sempre. E isso é o automático, né? É você viver de uma forma que, cara, você quer mudar, você quer fazer alguma coisa diferente porque não tá gostando da forma que tá rodando a sua vida e você não consegue. Muitas vezes você tenta ali por alguns dias, uma semana, 2 semanas, às vezes no máximo ali um mês, e aí chega no ponto que você volta a ser o mesmo. E essas 3 coisas que eu vou falar hoje são muito voltadas para isso, para que você consiga realmente dar um passo no sentido da transformação, né? Eu vou falar algumas coisas que aconteceram comigo que geraram essa transformação. E acredito que tendo essa visão da experiência que eu tive, pode ser que ajude você também a dar um passo nessa direção, né? De conseguir sair dos ciclos, conseguir sair de procrastinação, de todos os problemas que o TDAH acaba gerando, né? Eu comecei a falar há pouco tempo do TDAH, mas, pô, são 30 anos vivendo com o TDAH, né? Então eu sei muito bem todos os problemas que envolvem. E eu tava pensando hoje, né, tipo, todo o leque de problemas que o TDAH acaba gerando pra pessoa. E, cara, é muita coisa, principalmente nas relações. Por isso que eu tenho trazido muitos conteúdos nesse sentido, trazendo ali coisas do dia a dia com a minha mulher, tentando trazer coisas cotidianas mesmo, mas principalmente voltada para o relacionamento, porque
pela minha experiência, mas principalmente vendo feedbacks, vendo mensagens, vendo os comentários dos conteúdos, vendo tudo, eu vejo que esse é um dos principais problemas de quem tem TDAH. É relacionamento. Não só relacionamento amoroso, mas relacionamento como um todo. Porque, cara, muitas vezes você não consegue ver o lado do outro. Existe uma coisa do TDAH que chama de rigidez cognitiva, que você é a forma que você pensa e qualquer outra ou tá errada ou tipo assim, não tem espaço. Dificilmente você vai conseguir se colocar ali realmente no lugar do outro, né? Pessoas que não têm o transtorno já têm essa dificuldade, imagina quem tem. Então esse lance da rigidez cognitiva é muito difícil de lidar, tipo, no dia a dia, nos relacionamentos. Cara, é um negócio maluco, assim, que quando você tá vivendo nesse automático, você não tem consciência disso. Porque você tá vivendo. Cara, você vai levando as coisas nas coxas ali, vai brigando com um e brigando com o outro, e aí, tipo, você não consegue entender o porquê, né? E aí, quando eu descobri esse lance da rigidez cognitiva, eu falei, cara, agora tudo faz sentido. Direto, eu tinha algumas discussões com a Júlia que eu não conseguia enxergar o que ela estava falando pra mim. E aí, tipo assim, mesmo ela desenhando, muitas vezes eu ainda não conseguia enxergar. E tem exatamente esse ponto da rigidez, tipo assim, você não consegue ver além. E aí, se a gente entra no lance de hiperfoco, por exemplo, do meu exemplo da bike, do esporte, cara, eu só conseguia ver aquilo, não conseguia ver mais nada. Então, eu não conseguia enxergar outras oportunidades. Para mim era andar de bike e fazer aquilo, e era um negócio que eu gostava e eu queria fazer aquilo dar certo, e nenhuma outra opção servia para mim. Então, é uma dificuldade. É uma dificuldade em várias áreas, e principalmente no relacionamento. Então eu vejo que uma das principais dificuldades mesmo do TDAH são os relacionamentos. E uma coisa que eu acabei aprendendo na dor, mas que, cara, trouxe muitos ensinamentos. Normalmente é isso, né? Esse é um dos pontos que quando a gente tá ali no desconforto, no meio do problema, no meio do furacão todo ali do que está acontecendo, é da onde você vai conseguir tirar ensinamentos, da onde você vai conseguir realmente evoluir e dar um passo além, né? Dificilmente você vai fazer isso quando você tá benzão. Tipo, nossa, tô tranquilo aqui, mas vou me desenvolver. Difícil. Normalmente você vai estar no buraco, principalmente no lance do TDAH. Então, quando eu cheguei no ponto, trazendo essa parte do esporte, quando eu cheguei num ponto onde aquilo ali que eu só conseguia ver não estava mais dando certo, na questão de retorno, de financeiro, não estava voltando todo o esforço que eu tinha colocado e que eu tinha planejado voltar. Então eu estava esperando uma coisa, tinha colocado uma expectativa e aquilo não aconteceu. Cara, tipo assim, eu fui pro buraco. Só que foi naquele buraco ali que as coisas começaram a ficar mais claras para mim, porque eu precisava achar uma saída. E aí aqui a gente vai entrar em alguns pontos, tanto desse momento onde eu estava lá e precisava achar uma saída, como de alguns outros acontecimentos que me fizeram enxergar as coisas de outra forma. A primeira coisa que aconteceu, assim, eu consegui enxergar as coisas de outra forma, foi a minha conexão com Deus. Quando eu comecei a realmente entender que existe algo maior, que o meu propósito seria me conectar com algo maior, que existe coisas que até então para mim eram, sei lá, segundo plano, irrelevantes, que eu não dava
importância, que não tinha nem consciência sobre. Quando eu entendi isso, eu comecei a olhar todos os problemas, quando eu estava lá dentro desse buraco, quando as coisas estavam acontecendo pro lado ruim, eu consegui enxergar o lado bom disso. E quando você não tem essa conexão, é muito difícil você conseguir ver o lado positivo das coisas. Você entra num looping também de só enxergar o lado ruim e aí tudo começa a ir pro lado ruim. Então, essa conexão que eu tive de buscar mais a Deus e tudo mais, cara, me trouxe esse outro lado da moeda, sabe? De conseguir ver o outro lado e falar, cara, agora eu tô conseguindo extrair coisas boas de tudo que está acontecendo. E aqui eu chego num ponto bem próximo de tudo que aconteceu. Quem está acompanhando aí as postagens e tudo mais viu que eu perdi um dos meus cachorros. Foi uma coisa bem sem esperar, tipo assim, aquele negócio que pega você de surpresa de um jeito que eu fiquei, cara, desnorteado ali. Na hora foi bem intenso. A Júlia me ajudou muito a segurar o meu controle ali, porque, cara, na hora foi loucura, tipo, fiquei, como assim? O que tá acontecendo? Quem já perdeu o cachorro deve entender o que eu tô falando aqui, mas perder sem você estar esperando, além de tudo, porque eu já perdi outros cachorros, só que em momentos ali que o cachorro já estava mais velhinho ou, sei lá, estava com um câncerzinho, alguma coisa que já estava no processo. Agora, quando eu perdi a Malu na semana passada, foi um negócio assim, tipo, meu, tava de boa até agora e agora já era. E aí, uma coisa que me trouxe assim muito um ensinamento, na hora ali claro, você perde a cabeça e tudo mais, mas depois quando eu fui me recompondo, que também foi um lance que essa conexão espiritual ali de Deus e tudo mais, consegui ter uma paz sobre esse problema que tinha acontecido, um ensinamento que eu tive, que eu consegui olhar por esse outro lado da moeda, que é de onde eu comecei, eu trouxe, tipo assim, veio nítido pra mim. Uma coisa que eu jamais teria pensado se eu não tivesse vendo esse outro lado da moeda, que foi o lance de a gente normaliza muitos problemas no dia a dia. E quando isso veio assim pra mim, eu falei, cara, era um problema que já acontecia há um tempo com o cachorro. Muita gente me perguntou depois o que aconteceu e tudo mais. Ela comia de tudo. Então, tipo assim, qualquer coisa que tinha, moscou com um pano, moscou com alguma coisa no varal, ela ia lá e comia. Só que isso foi durante muitos anos, ela tinha 6 anos. Então, durante 6 anos, cara, ela aprontou de tudo, ela comeu de tudo. A gente já levou ela várias vezes no veterinário, já teve vezes que a gente quase teve que fazer operação nela para tirar a coisa de dentro, que ela tinha comido uma pedra gigante. Então, isso acontecia várias vezes. Só que acontecia tanto que não deixava de ser um problema. Mas esse problema virou normal. E quantas coisas a gente passa na nossa vida diariamente que segue a mesma ideia. Problemas que vêm acontecendo sempre, só que a gente normaliza. Porque acontece tanto e a gente não vai atrás que vira algo normal. E no TDAH é muito isso. Porque são tantos problemas que são gerados pelo TDAH que você começa a achar normal tudo. Você se acostuma com isso. E essa normalização do problema é também o viver no automático. Porque você está tão acostumado com o negócio que aquilo faz parte. Já virou normal. E
Isso foi uma coisa, tipo, muito forte, assim, que veio a partir desse momento ali de ter perdido o cachorro e tudo mais, que, ó, que da hora, bati o olho aqui e vi, pelos seus vídeos fui buscar ajuda e fui diagnosticado. Mano, eu recebi várias mensagens desse tipo e eu fico, cara, muito feliz mesmo, de ver a galera se identificando nos vídeos e a partir disso indo buscar ajuda, buscando diagnóstico. Eu tenho certeza que a partir do diagnóstico muita coisa fez sentido na sua vida e isso aconteceu comigo. A partir do momento que eu tive o diagnóstico, eu falei, cara, agora eu entendo tudo. Mas a gente vai chegar lá. Eu vou trazer um pouco disso também já aqui na ideia. Mas a partir desse ponto onde eu perdi o meu cachorro e eu entendi várias outras coisas da minha vida, eu falei, cara, que doideira, né? Tipo, da onde veio esse pensamento e um pensamento que faz muito sentido. Principalmente para as pessoas que têm TDAH e estão me acompanhando. Tipo assim, cara, quantos problemas você tem que você normalizou? Vira normal procrastinar, vira normal deixar as coisas para depois, vira normal você achar que tem TDAH e não ir atrás do diagnóstico. Ah, mano, eu acho que eu tenho, mas depois eu vejo. Depois eu faço. Então, são várias coisinhas que a gente vai normalizando e, cara, um probleminha muitas vezes se vai normalizando, vira um problemão, que é a mesma coisa do meu cachorro. Tipo assim, era um probleminha que dava pra resolver rapidão. Muitas vezes ela vomitava o que ela tinha comido, ou, sei lá, fazia cocô do que ela tinha comido ali, e a gente ficava tranquilo. E foi uma coisa até que aconteceu no dia. Ela vomitou alguns pedaços de pano e eu falei, cara, já aconteceu tanto que ela vai ficar de boa agora. E aí, tipo assim, um pouquinho depois, o meu outro cachorro veio, começou a latir na porta ali, bater na porta e tal. E aí eu fui sair pra ver o que tava rolando e ela, tipo assim, já tava morta, velho. Foi uma coisa surreal, eu tinha acabado de ver ela. Então, se você não vai atrás de resolver o probleminha, cara, ele pode virar um problema enorme. E pensando no TDAH em si, as pessoas que não buscam ajuda, que não buscam diagnóstico, que não buscam psicólogo, que não buscam se entender, cara, chega uma hora que acontece o que aconteceu comigo. Você se vê no buraco. Mas por que deixar chegar no buraco, sabe? Por que deixar chegar nesse ponto? De você estar com uma ansiedade, cara, lá no talo, você tá procrastinando tudo, sua vida tá travada, você não consegue fazer nada, você não tem motivação para nada, você começa a ficar cada vez mais cansado, porque o TDAH, além de tudo, cansa. Você pensa tanto que o seu mental tá cansado e você não tem energia pro corpo. Então são várias coisinhas que o TDAH vai gerando e que você começa a achar normal. E aí a hora que veio esse pensamento pra mim, eu falei, cara, eu preciso trazer isso pra galera, porque foi uma coisa que aconteceu que eu comecei a olhar pra várias áreas da minha vida, tipo, o que tá rolando de problema que eu tô achando normal aqui? O que tá rolando de problema que eu preciso ir atrás pra resolver? Porque até então estava sendo normal. Até então eu estava convivendo com isso. Até então eu estava vivendo no automático. Mas eu preciso botar um fim nisso. Eu preciso resolver esse problema. Então comecem a pensar. O que na sua vida está tendo de problema que você está deixando para depois? Que para você já é normal. Você vai ter que parar e pensar realmente. Tipo assim, cara, o que está acontecendo que eu estou achando normal? Porque já virou tão comum, tá tão normal, que pode ser que você não consiga nem enxergar. E aqui a gente entra no ponto de ter um psicólogo, ter um mentor, ter, sei lá, qualquer coisa que vá te trazer uma visão de fora. E aí, o aplicativo é exatamente para isso. Se você tá travado, se você, cara, não está conseguindo saber para onde olhar, para onde ir, sem direção, sem propósito, sem
saber o que fazer, eu fiz o aplicativo exatamente para isso. Porque foi o meu processo. Foi o que eu vivi. Tipo assim, no começo do ano eu tava estagnado, tava travado, tava sem visão, tava sem propósito, sabe? Cara, eu não sabia o que fazer da minha vida, literalmente, eu tava perdido. Eu tinha perdido minha identidade, eu tinha perdido vontade, eu tinha perdido motivação, eu tinha perdido tudo. E eu tava tipo assim, cara, eu não sei o que fazer. Não sei com o que eu quero trabalhar, não sei o que eu gosto, não sei nada, porque tudo que eu acreditava antes já não estava mais dando certo. Tudo que eu tinha colocado a minha energia para virar o meu trabalho não tinha virado o meu trabalho. É tipo aquela galera que faz, sei lá, tá trabalhando há muito tempo em alguma coisa e sai do trabalho. Tipo, tudo girava em volta do trabalho. A sua identidade era conversar com as pessoas ali e você estava dentro de um ciclo ali de amizades, do dia a dia mesmo, que aquilo te moldava. E aí, quando você sai do trabalho, de um trabalho desse, que faz vários anos que você fica perdido. E foi isso que aconteceu comigo. Eu fiquei vários anos fazendo a mesma coisa, até um ponto que eu falei, cara, não está mais compensando todo o risco-retorno, não vale a pena. O tempo e dedicação e energia, nada estava valendo a pena mais. E eu falei, cara, o que eu faço agora? E aí eu comecei a fazer a mentoria e tudo mais, comecei a entender tudo que girava em torno disso e que eu poderia ajudar outras pessoas a saírem do mesmo lugar que eu estava. E por isso eu desenvolvi o aplicativo, trazendo todas as experiências, todas as coisas que eu passei, todo o processo que eu vivi ali em 4 ou 5 meses de mentoria, de uma forma enxuta. Então, 21 dias ali com algumas tarefas, algumas coisas que a mentora passou para mim e que eu fiz e vi resultado. Falei, putz, isso aqui é interessante, eu vou colocar. Então, tudo que estava acontecendo, eu estava já trazendo de uma forma didática, de uma forma prática, de uma forma, cara, que poderia ajudar muitas pessoas. Então, cara, se você está travado, se você não está conseguindo, o aplicativo pode te ajudar muito. Se você tiver afim, comenta aqui no chat Levanta e Vai, que vai chegar para você o link. E, cara, é bizarro, assim, tipo, o valor do aplicativo pro que pode transformar a sua vida é ridículo. É o preço de uma pizza. E, tipo assim, eu nem tô fazendo a live aqui nem nada do tipo querendo fazer marketing do negócio. Eu só tô trazendo porque tem a ver aqui com o conteúdo. Só que o que eu entendi durante esse processo, e que é um dos pontos que eu quero trazer aqui, é que, cara, você só vai mudar se for por você. Você não vai mudar pelo outro. E esse foi um ponto que eu vivi durante vários anos de relacionamento com a Júlia, que ela sempre me trazia as mesmas coisas. Porque ela falava para eu mudar alguma coisa específica, que era sempre mais ou menos as mesmas coisas, porque era sempre os mesmos problemas do TDAH que reverberava no relacionamento e que acabava gerando vários outros problemas, mas que ela me trazia isso, eu enxergava, falava, putz, verdade, preciso ser melhor para ela, preciso mudar por ela, preciso tratar ela melhor. Só que eu estava sempre olhando pela visão dela e não pela minha. Então eu tentava mudar, dava máximo ali uma semana sendo mais intencional sobre aquilo para realmente parecer que eu estava querendo me transformar, mas eu não conseguia sustentar isso, porque não era por mim, era por ela. E ninguém muda pelo outro. E esse é um ponto que, cara, quando eu entendi isso, tudo fez sentido para mim.
Porque se não for para mim, não vai acontecer. Então se você tá no automático, se você tá procrastinando, se você tá querendo mudar e não consegue, você não tá fazendo isso por você. Muito provável. Por isso que as pessoas que têm TDAH chegam no limite, chegam no fundo do buraco para mudar. Porque tá sempre olhando, tipo assim, para si, não consegue entender o que tem que fazer. A outra pessoa até traz o problema, mas muitas vezes para a pessoa não faz sentido. E aí entra um pouco da rigidez cognitiva também, você não consegue ver o lado do outro, você não consegue ver outras opções, você não consegue... Parece que é só o seu pensamento, só aquilo que interessa pra você. E aí a hora que eu entendi isso, falei, cara, eu só vou mudar por mim. E aí eu precisei chegar naquele fundo do poço lá de tipo assim, cara, não ter mais opção. Eu não tinha mais opção. Eu tava perdendo meu relacionamento, a gente tava quase se separando. Eu tinha perdido o trabalho. Eu tava sem grana. Eu já não tinha mais vontade nem de andar de bike, que era o que eu amava fazer. Eu já não tinha mais vontade de postar conteúdo, eu não tinha vontade de fazer nada. Eu precisei chegar nesse fundo do poço e tipo assim, cara, não tem essa necessidade. E é por isso que eu tenho trazido tantos conteúdos para que você consiga enxergar isso. Se você está passando por esse problema, não deixe chegar no fundo do poço. E se você está no fundo do poço, cara, busca ajuda. Existe uma coisa maluca entre os homens que, cara, a gente não busca ajuda, a gente tenta resolver tudo sozinho. E quem tem TDAH tem mais vontade ainda de resolver as coisas sozinho. Eu nunca gostei de ajuda, velho. Nunca gostei de ajuda. Se vocês pegarem para ver os meus conteúdos mais antigos, cara, eu fiz uma pista gigantesca de bike. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe do que eu tô falando. Eu montei uma pista bizarra, tipo assim, mano, 3 metros de altura de rampa, um negócio cabuloso e eu tentei fazer tudo ao máximo sozinho. Porque eu não conseguia, tipo assim, aceitar ajuda, não conseguia buscar ajuda. E as coisas tinham que ser do meu jeito. Tipo assim, às vezes até poderia ter ali uma ajuda ou outra, só que se não tava sendo do meu jeito, cara, eu preferia não pedir ajuda para eu mesmo fazer e fazer do meu jeito. E aí isso também é voltado pro lado da psicologia. Cara, o homem não quer ir atrás de psicólogo, não quer ir atrás de um diagnóstico. Eu vejo isso, tipo assim, a rodo. As mulheres mandando mensagem, tipo assim, cara, queria muito que meu marido visse seus conteúdos para ele entender. E aí aqui a gente entra em mais um dos pontos que os conteúdos te trazem essa visão de fora. Porque além de você só conseguir mudar por você, o que leva a essa transformação? É você conseguir enxergar a merda que você tá. É você conseguir enxergar o lugar que você tá e que você não tá curtindo. É você falar, cara, não tô curtindo o lugar que eu tô. Só que aí a gente volta pro lance do automático. Muitas vezes as pessoas estão vivendo tão no automático que normalizou os problemas e tá tudo tipo assim, cara, vamos vivendo, vamos fazendo do jeito que dá aqui e é isso. Não resolve nunca. E aí você tá vivendo tanto no automático que você não consegue enxergar a merda que você tá. E aí aqui eu vou trazer, eu não sei se a Rosângela tá online aqui, mas provavelmente ela vai ver depois também, mas eu vou trazer uma coisa que ela me falou em uma das sessões, que é o ofurô de merda. Cara, essa analogia que ela fez é muito boa, chorei de rir. Mas imagina você dentro de um ofurô. E aí você tá vivendo ali de boa, pá,
salzinho ali, espuminha, pá, tá tranquilo. Você tá dentro do ofurô, mano, suave, você tá relaxando. Essa é a sua vida. Só que aos poucos, ao invés de entrar água, tá entrando merda. Só que você tá tão acostumado com aquilo ali que a merda tá ali e você tá. Véi, você acostumou com o problema ali. Tá cheirando ali, mas tá acostumado. Cara, se não tem alguém que fala pra você, tipo assim, velho, olha onde você tá. Tipo, se você não consegue olhar em volta e falar, cara, não tô aguentando isso aqui, você precisa de alguém que vai olhar de fora ali e vai falar, cara, pelo amor de Deus, olha onde você tá. Você precisa sair disso daí, velho. Eu não tive uma pessoa que falou pra você, cara, sai dessa merda. Tinha minha mulher que direto falava, mas além de tudo tem isso. O TDAH também. E até o homem em si. Parece que, cara, você não escuta as pessoas que estão à sua volta. Muitas vezes, a minha mulher vinha, falava uma coisa pra mim, eu deixava passar, e aí vinha uma outra pessoa e falava exatamente a mesma coisa que ela, e eu ficava tipo, nossa, não é possível. Aí eu chegava e falava pra ela, ela falava assim, mano, você tá me tirando, né? Eu falei isso pra você já. Então, cara, é um absurdo, mas é isso que acontece. E aí, se você tá dentro de um ofurô de merda, você não vai querer sair de lá. E aí, os meus conteúdos são nesse sentido, de mostrar onde você tá, mano, o que você tá vivendo, o problema que você tá vivendo, que não é normal, não é pra você normalizar. As pessoas, muitos dos que vêm mandar mensagem falando depois, cara, eu fui atrás de um psicólogo, fui atrás de um psiquiatra, fui atrás de um diagnóstico, consegui o diagnóstico por causa dos seus vídeos. É o quê? É aquela pessoa que se enxergou no vídeo e falou, cara, olha que merda que eu vivo. Não é normal isso. Não é normal o tempo inteiro eu estar discutindo com a minha mulher. Não é normal eu não conseguir enxergar o lado dela. Principalmente dentro dos relacionamentos. Mas aqui, se você colocar a mesma situação para qualquer outro relacionamento, vai ser a mesma coisa. Pode ser com os pais, com namorada, marido, mulher, amigo, qualquer coisa. Qualquer relacionamento vai ser sempre o mesmo problema. Só que você está tão acostumado com aquilo que você acha normal. E aí você vai levando a vida. E entra no modo automático. E aí como que você faz para mudar? Você enxerga. Você enxerga a merda que está acontecendo. E fala, cara, não quero mais viver isso. E aí eu tento trazer muito dos meus exemplos, das coisas que aconteceram comigo, de como eu enxerguei isso de fora com ajuda, para que a pessoa também consiga enxergar e falar, cara, se ele conseguiu, eu consigo. Porque meu TDAH é forte, tá? Eu não sei se tem exatamente níveis e tudo mais, mas cara, o meu é forte. Tipo assim, é tenso. Eu só consigo hoje tá aqui fazendo live, lembrando de tudo isso que eu tô lembrando, fazendo os conteúdos diariamente, tendo disciplina, tendo constância, não procrastinando as coisas, tendo organização. Eu só consigo fazer tudo isso porque além do processo todo que eu vivi ali de mentoria e tudo mais, que foi o que eu coloquei no aplicativo, como eu falei, eu me medico. E aí muita gente vem me perguntar, você toma algum medicamento e tal, não sei o quê. Cara, eu pensei se talvez em algum momento, por todos os estudos, todas as coisas que eu estou fazendo, que eu já consegui montar uma rotina legal, já tenho mais consciência sobre as coisas, eu já estou entendendo melhor como funciona, como eu funciono, em algum momento eu já consigo pensar em dar uma desmamada no remédio, tentar algum outro que seja um pouco mais fraco ou uma outra ação dentro do organismo, porque eu tô, cara, nessa, tipo assim, de buscar mesmo.
de buscar mudança, buscar transformação, porque eu enxerguei a merda onde eu tava. E aí, o que aconteceu? Eu mudei por mim e não pelo outro. Eu não tava mais mudando pela minha mulher. Eu tava mudando por mim, porque se eu mudasse por mim, eu ia mudar tudo da minha vida. Não só o meu relacionamento com ela, mas eu ia mudar a minha rotina, eu ia mudar a minha organização, eu ia parar de esquecer coisa, eu ia parar de ter vários dos problemas que eu tinha por conta do TDAH. E realmente eu parei de ter muitos deles. Ainda luto com alguns, mas normal. De vez em quando a gente ainda crava umas lutas ali. Eu busco mais ajuda, eu busco entender melhor e consigo vencer as coisas. Mas todas essas lutas, tudo o que eu fui fazendo, eu coloquei dentro do aplicativo porque eu quero ajudar as pessoas a saírem do mesmo ponto que eu tava, que era horrível. Tipo assim, era desesperador. Eu falava, velho, não aguento mais viver isso aqui. Então, se você não tá aguentando mais viver a realidade que você tá vivendo, ou você tá tão no automático que você não consegue enxergar todos os problemas que estão acontecendo, cara, busca ajuda, busca alguém. E o aplicativo também tem esse intuito de mostrar para você o momento que você está vivendo, o agora, de fazer você, cara, realmente se perguntar coisas, sair do automático, mano. Sair do viver só por viver. Você tem que entender o que está acontecendo, você tem que se perguntar coisas, você tem que se questionar por que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo, por que eu estou procrastinando, por que eu estou tão desorganizado, por que eu estou tendo problema no relacionamento, qual que é o problema principal aqui? Será que o problema é outra pessoa ou sou eu? Se você tem TDAH, eu tenho certeza que o problema é você. Só que muitas vezes você não enxerga, porque para você sempre está certo. Então, o aplicativo tem esse intuito, ajudar você a entender o momento que você está vivendo, se enxergar os problemas, mas também enxergar a solução. Se você precisa disso agora, se você precisa de uma solução, comenta aí no chat Levante e Vai para receber o link do app. E, cara, eu tenho certeza que se você fizer as tarefas, se você assistir os vídeos que tem lá dentro, se você voltar pro agora, de fazer uma meditação ali, cara, o que eu tô sentindo? Quais são as minhas emoções aqui agora? A gente não lida com emoção, a gente não aprende a fazer nada disso na escola. Todo sistema de ensino é para aprender Bhaskara, Fibonacci. Mano, quem que usa Fibonacci aqui? Comenta aqui pra mim, pra eu saber se vocês usam Fibonacci. Vocês usam regra de 3. Tipo assim, velho, a gente aprende muita coisa que a gente não usa. E aí o que realmente precisa ser feito, mexer com dinheiro, toda a parte financeira, emocional, tudo isso a gente não aprende, velho. Então o aplicativo tem esse intuito de trazer você para dentro de si, para se entender melhor, mas para conseguir sair da onde você tá, para você conseguir enxergar um propósito, para você conseguir enxergar uma direção. Esse é o intuito. Não só do aplicativo, mas de todos os vídeos que eu tenho feito aqui, as lives, tudo. É para ajudar vocês, velho. Porque eu sei o problema que é você viver sempre com ansiedade, sempre com pensamento negativo, sem acreditar em si mais, sem motivação. Porque eu cheguei nesse ponto. E eu não quero que vocês cheguem, ou se você tiver, eu quero te tirar daí. Fechou? Espero ter ajudado aí vocês com algumas visões aqui. Amanhã tem live de novo, às 8h33, se eu conseguir entrar às 8h33 exatamente. Mas eu espero estar ajudando vocês aí com essas visões.
Se vocês não assistiram as outras lives, depois entra lá para assistir, porque tem muita coisa interessante e que vai ajudar a vocês entenderem melhor, se entenderem melhor. E é isso, se vocês quiserem entrar no aplicativo, vai ser um prazer ver vocês lá dentro. Tem a aba de comunidade lá que dá para trocar uma ideia com a galera. Tem muito conteúdo animal lá dentro. Animal mesmo. Eu fiz de coração lá, tipo, me entregando total e falando, cara, isso aqui vai mudar vidas. Porque foi isso aqui que mudou a minha. E eu tenho certeza que pode mudar a de vocês. Então, é isso, galera. Desistir não é uma opção. Levanta e vai. E eu vou abrir uma caixinha de pergunta depois no story lá pra gente trocar umas ideias, tentar responder algumas perguntas para vocês. Eu vi que chegou uma pergunta aqui, qual é o nome do app? O aplicativo não tem na App Store, Google Store, é só através do link. Então tem que comentar, levanta e vai aqui para receber o link. Não dá para baixar de outra forma. Mas o nome do aplicativo é Levanta e Vai. Porque é isso que a gente tem que fazer, mano. Levantar e ir atrás da solução dos problemas. Então a gente se vê amanhã aí, 8h33. E depois, quem tiver aqui e tiver alguma pergunta, alguma coisa, entra no meu story lá que eu já vou deixar uma caixinha de perguntas para depois responder vocês. Porque senão aqui eu vou me desenrolar aqui, vou ficar horas aqui, igual eu fiquei da última vez. Fiquei quase 2 horas na última live e eu quero começar a diminuir esse tempo aqui, deixar uma meia horinha para ficar mais enxuto e conseguir atender vocês. Beleza? Espero que vocês tenham curtido aí as 3 coisas que mudaram a minha vida. Acredito que pensar mais sobre essas 3 coisas pode mudar a de vocês. Demorou? A gente se vê amanhã, 8h33. Chama seus brother, suas amigas, seus amigos, seus pais. Quem tiver TDAH principalmente, manda essa live. Manda as outras. A primeira live eu falei muito sobre TDAH. Tipo, tudo que você precisa saber sobre TDAH tá lá. Se você tem, se você não tem, você já vai começar a entender melhor o como ir atrás, de quem ir atrás, o que acontece com quem tem TDAH, tudo. Então assistam lá. Se você tiver acho que tenho, assiste. Se você fala tenho, assiste também, porque vai te ajudar. E as outras lives também, e aí amanhã a gente se vê de novo. Demorou? Tamo junto, é nóis e até amanhã. Valeu!